Mo Fan, enquanto experimenta sua magia de fogo no ginásio da escola, está sendo comentado por 3 meninos que estão ao lado do ginásio. Um dos garotos fala sobre ele ser bom com sua magia de fogo, ao que outro garoto responde que não acha que Mo Fan seja tão bom, porque na Academia de Fogo, eles têm pelo menos 800 estudantes com um alto nível de habilidades mágicas. Para continuar a conversa, um dos meninos menciona o que o professor Wei, um professor da Academia de Fogo, vê em Mo Fan, que o fez promovê-lo ao 100º lugar entre os outros estudantes, o que ele acha que lhe dá recursos sem merecimento. Ao ouvir isso, Mo Fan se lembra de quando o aluno e o professor Wei descobriram como ele era arrogante quando foi convidado a ficar ao lado do professor durante uma reunião com os estudantes. Então ele foi convidado a deixar a escola devido ao seu fracasso no final da sessão. Lá, o professor lhe critica, dizendo que não quer desperdícios vagando como ele em sua classe. E percebendo quão insultante isso é, Mo Fan rebate ao professor por dizer isso, quando ele já havia dito que não há desperdícios em sua classe e talvez todos os outros estudantes no salão sejam também desperdícios, como isso irrita os alunos e o próprio professor, onde o aluno fala sobre o quão arrogante e rude ele é com eles e o professor. O professor aproveita esta oportunidade e, com o que tem em mente, dá a Mo Fan outra chance, entregando-lhe o resultado do semestre listado no 100º lugar, e sai do salão, dizendo que verá o que acontecerá com ele no final. Enquanto isso, o garoto revela que o professor fez isso em plano para o dia do desafio da regra do fogo, onde todos os estudantes podem desafiar a pessoa que está classificada acima deles. O estudante a ser desafiado não pode recusar. Se ele recusar, a classificação será automaticamente cedida, e os recursos serão retirados de... Sabendo o quão rude Mo Fan foi com os alunos, e sendo um estudante de 100º lugar, pelo menos deveriam ser capazes de derrubá-lo. Naquele dia, os 3 garotos concordam em se inscrever para estar entre aqueles que o desafiarão no dia. Tendo ouvido tudo isso, Mo Fan lança sua magia de fogo em algum lugar de madeira no corredor, assustando os garotos. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pela escola, além de estar com fome e pensando no que comer, ele vê um garoto, Zheng Jiahui, que está tentando usar seus poderes mágicos, mas não está indo bem para ele. Mo Fan se aproxima enquanto ele tenta se afastar ao avistá-lo e se apresenta, ao que o garoto responde dizendo a Mo Fan que ele sabe o que ele quis dizer quando mencionou que provavelmente todos os alunos são lixo. Também, ao ser abordado pelo professor Wei, o garoto parece tão abatido que se sente mal, pensando que as palavras de Mo Fan foram direcionadas a ele como um fracasso. Mo Fan tenta consolá-lo, dizendo que ele fez um bom trabalho com o mapa estelar que desenhou antes, o que obviamente não é um nível ruim. Para animá-lo, Mo Fan oferece tirá-lo da situação. Você entende a última moeda que o menino recusa, dizendo que decidiu terminar o ano e deixar a academia. Mas Mo Fan não vê isso como uma resposta. Ele tira um controlador de velocidade do bolso e coloca na mão do menino, dizendo que vai emprestá-lo a ele. Ele reforça isso dando algumas palavras de encorajamento sobre como a escola funciona, que não é apenas pela habilidade, mas também pela força, onde todos os estudantes abaixo do ranking de 1000 são todos iguais. Então, ele não precisa se sentir mal consigo mesmo, porque percebe que fica nervoso e treme depois das partidas e o incentiva a ter confiança em si mesmo. Jiahui fica surpreso com essa gentileza e pergunta por que Mo Fan é tão gentil com ele. E ele responde, afirmando que o vê como um amigo. Então não gostaria de vê-lo se sentir mal ou ser intimidado pelos outros. Estudante. E o avisa para enfrentar aqueles que iniciam uma briga contra ele. Sabendo que não tem nada para dar em troca, Jiahui diz a ele que não tem nada a oferecer por sua bondade, o que leva Mo Fan a estabelecer um plano com ele. Finalmente, é o dia do desafio da regra do fogo. A arena da escola está cheia de alunos e professores que vieram assistir ao desafio entre o classificado em 100º lugar e o estudante abaixo dele. Todos estão felizes e ansiosos para ver o garoto arrogante e rude que, por acaso, é Mo Fan. Derrotados, o professor Wei e um professor idoso chegam à mesa elevada da arena para se sentarem e dar início ao desafio. Uma pilha de papéis com os nomes dos desafiantes está nas mãos do professor Wei. Isso choca os alunos, já que há muitas pessoas prontas para derrubar Mo Fan. O professor Wei começa chamando Mo Fan para o púlpito, onde diz a Mo Fan que ele ainda pode desistir de ser desafiado, dizendo-lhe que só teria que se curvar e pedir desculpas aos alunos do departamento pelo inconveniente se Mo Fan aceitar retirar-se da luta. Portanto, ele dá a Mo Fan a permissão para se retirar e manter o seu status de estudante. Mas Mo Fan recusa ao pedir que a luta seja começar, que o professor Wei inicia imediatamente. Mo Fan entra no campo de batalha, onde um escudo é criado ao seu redor, onde ele e seu oponente lutarão. O professor Wei começa dizendo o número de estudantes que vão desafiar Mo Fan nesta luta, que é o total de 231 estudantes a serem desafiados. Ele chama o primeiro desafiante de Mo Fan, Jang Woo-hyuk,
um estudante classificado em 739º. Para que Woo-hyuk faça esforços para derrotar Mo-fan, o professor Wei diz-lhe para mostrar que não é um fracasso, e se falhar, deveria apenas sair, o que ele diz com irritação nas palavras. Percebendo quão duras são as palavras, o professor sentado ao seu lado diz-lhe para não ficar zangado com o professor. O professor Wei chama o outro professor de sobrancelha branca, dizendo que ele sabe porque é muito brando com seus alunos. Ele diz ainda que Mo-fan é o tipo de aluno que o reitor da escola, o diretor Xiao, lida pessoalmente devido à sua personalidade rigorosa. O professor Wei diz a ele que, se Mo-fan não tiver permissão para mostrar suas habilidades de luta aqui na escola agora, no futuro, por causa de seu coração bondoso, ele pode acabar disparando contra a mão do demônio. A luta começa quando Woo-hyuk revela seu mapa de estrelas de fogo e começa a organizá-lo para atacar. Mas, para a surpresa de todos, o fogo de Mo-fan surge no momento em que ele revela seu mapa de estrelas, carregando o fogo em direção a Woo-hyuk, que imediatamente traz seu equipamento de defesa. Mas não conseguiu resistir à força do fogo, que o atinge e o faz bater contra o escudo e cair, fazendo com que Mo-fan vença seu primeiro desafiante. Vendo isso, o professor diz ao professor Wei que está surpreso com a habilidade de Mo-fan em derrotar um estudante de classificação 739, mas não parece que Mo-fan está apenas se gabando de suas habilidades, pois ele se levanta para ir tratar Woo-hyuk. Professor Wei chama o segundo desafiante, En, que por acaso é uma garota com elementos de fogo e água. Ela começa criando uma onda de água ao seu redor, que Mo-fan usa seu fogo para desaparecer. Surpresa com isso, a garota cria outra onda de água ao seu redor, que novamente Mo-fan usa seu fogo para fazer desaparecer. E isso continua por um tempo. Isso faz a garota chorar em derrota enquanto foge. O outro estudante condena Mo-fan por ser mesquinho. Então, uma garota entre a multidão diz às suas amigas que Mo-fan é realmente um filho pródigo, enquanto admira o garoto sentado ao lado de sua amiga, quem respondeu ao que ela disse, assim como cumprimentou a amiga que está calada e não proferiu uma palavra, mesmo ao reconhecer o cumprimento. Enquanto isso, a luta continua enquanto Mo-fan continua derrotando seus oponentes até chegar a um ponto em que ele pede permissão para ir ao banheiro. No meio de uma luta, enquanto o próximo desafiante está prestes a ser chamado, o professor Wei concede-lhe permissão para ir ao banheiro. Deutsch, voltando, parecia que ele tinha acabado de adquirir algum poder, pois continuava derrotando seus desafiantes. Depois disso, ele pediu permissão para beber água, o que também foi concedido, embora tudo isso irrite o professor Wei, pois seu objetivo principal é fazer Mo-fan ser derrotado. No entanto, parece que Mo-fan está se divertindo. Em um momento, Mo-fan percebe que já derrotou até 50 alunos, quando um dos alunos de antes nota que ele tem usado magia elementar. Lee Yuji responde que ele deveria ter usado a chama espiritual, que é mais poderosa do que as sementes de fogo comuns que ele tem usado. Para corrigi-los, o garoto no meio deles, a quem a primeira garota admirava, diz que mesmo a chama espiritual, que é o poder de Huozi, nunca pode ser tão forte quanto a quádruplo. Ele explica ainda que o Huozi de Mo-fan foi promovido ao 4º nível, mas, para contrariar, a outra garota menciona o fato de que não há como a magia elemental chegar ao 4º nível, porque é necessário fortalecer todas as 7 estrelas no gráfico de estrelas. Isso requer pelo menos 35 milhões de essências de alma, e com isso, você pode comprar 2 sementes de espírito de fogo. Ao final da conversa, eles sentem que Mo-fan é realmente rico e poderoso por conseguir alcançar tal poder. Professor Wei, que fica muito zangado pelo fato de que agora ninguém consegue derrotar Mo-fan, chama a próxima pessoa da lista, quem ele espera que será capaz de derrotar Mo-fan. Mas, para a surpresa de todos, acontece de ser Jia-hui, quem todos sabem que é um fraco, que veio lutar contra Mo-fan enquanto zombam dele por mostrar a cara em tal competição. Tendo feito um plano com ele anteriormente quando se encontraram, Mo-fan agora acha que é hora de encerrar a luta, pois ele permitirá que Jia-hui derrote isto. Isso significa que enquanto ele perder, ele será o último e ninguém poderá desafiá-lo mais. E no caso de Jia-hui, ele também pode alcançar o 100º lugar em recursos, o que ele sabe que Jia-hui precisa de mais recursos para preparar sua magia. Jia-hui entra em pânico ao pensar que os alunos vão menosprezá-lo se ele fracassar, mas Mo-fan diz que ninguém se importa com ele, então ele deveria fazer o que ele quer. A luta entre eles começa, mas Jia-hui não consegue arranjar seus Sessen juntos para fazer um gráfico, pois desaparece cada vez que ele tenta. Começar a se sentir assim enquanto o estudante zombar dele por ser tão fraco e não conseguir usar um feitiço rudimentar. Ele se sente tão humilhado por isso, o que o faz querer ir embora e esquecer seu acordo com Mo-fan, mas Mo-fan tenta convencê-lo de que os estudantes se importam menos com ele. Mas ele recusa e acusa Mo-fan de não ser diferente dos outros, pois está tentando usá-lo para conseguir o que ele
quer. Para encerrar toda a luta, o professor Wei chama Jia Xinglong, um estudante que frequentemente vai ao deserto caçar monstros, e também um estudante caçador de magos, que está entre os melhores da academia em capacidade de combate real e, por fim, parece ter uma semente espiritual. Os estudantes, que acham que ele não está na arena, ficam surpresos ao vê-lo por causa de sua personalidade e de quem ele é, o que agora parece ser o fim da arrogância de Mo Fan. Contra seu novo oponente, Jia Xinglong, Mo Fan lança seu ataque com o elemento fogo. Isso se prova fútil, pois o escudo de Jia o repele facilmente. Vendo isso, os outros alunos ficam empolgados. Sua empolgação aumenta ainda mais ao pensarem que Jia é superior a Mo Fan. Eles ficam ainda mais animados com a ideia da derrota iminente de Mo Fan nas mãos do seu oponente, chamando Jia para derrotar, colocá-lo para cima. Isso também é porque eles pretendem refrear sua arrogância e fazê-lo entender que ele não é a pessoa mais forte do departamento de incêndio, como afirmou. Enquanto isso, Mo Fan continua a lançar ataques em Jia, mas seu escudo continua de pé. Jactanciosamente, Jia deixa-o saber que suas técnicas são inúteis, então decide mostrar-lhe o poder de sua magia. Para isso, ele libera uma grande espada sombria, atacando Mo Fan com uma magia de prego de sombra gigante. Felizmente, Mo Fan se defende disso. Ser atingido por isso teria causado seu espírito a ser trancado, impossibilitando-o de lançar até mesmo magia básica. Contra tal poder, os estudantes assumem que Mo Fan seria facilmente derrotado. Esse pensamento também oscila na mente do professor Wei, levando-o a sorrir de satisfação. No entanto, Mo Fan descobre o poder de Jia e como ele está mais focado no elemento sombra, mesmo quando tem o elemento fogo à sua disposição. Devido a isso, ele libera todo o poder de seu elemento fogo, usando-o para desviar dos ataques da espada sombria. Neste momento, Jia percebe que está enfrentando um oponente digno. Desta vez, ele muda as coisas, usando primeiro o rachador de chão de fogo de coral, causando um ataque do elemento sombra do solo. Vendo isso, Mo Fan imediatamente pula no ar. Ele coloca seus olhos em Jia e tenta atingi-lo com uma bola de fogo de explosão, mas para pouco antes de acertar, tenta escapar. Devido a isso, ele usa o poder total do elemento de fogo, usando-o para desviar dos ataques da espada das sombras. Desviar-se bem na hora em que está prestes a cortá-lo. Os alunos ficam entusiasmados com isso e elogiam Jia por ter uma armadura forte e impenetrável. No calor da batalha, Jia lança um ataque múltiplo de sombras, mas continua acertando o chão, dificultando a aterrissagem de Mo Fan. Isso faz com que Mo Fan crie uma barreira de fogo ao seu redor, tornando-o invencível. Assistindo à luta até agora, os estudantes elogiam os esforços de Jia, principalmente porque ele foi o único a forçar Mo Fan a usar magia intermediária, especialmente porque Mo Fan lutou contra mais de 30 pessoas e conseguiu derrotá-las casualmente. Este feito também foi reconhecido pelo professor. Por mais que todos elogiem Jia, ele não está satisfeito com isso e está mais do que determinado a derrotar Mo Fan. Como esperado, Mo Fan compartilha o mesmo sentimento. Embora Mo Fan ache que a armadura mágica de Jia é muito forte e suportaria facilmente ataques medianos. Devido a isso, ele decide mudar um pouco as coisas disparando um campo elétrico de selo de trovão. Estava esperando. Quando viu essa forma de magia vindo em sua direção, Jia ficou completamente chocado, tanto literal quanto figurativamente. Este ataque dá a Mo Fan a vitória tão necessária que ele, buscando. Vendo a manobra que ele acabou de fazer, o professor percebe que Mo Fan possui elementos de fogo e relâmpago, ambos em nível espiritual. Isso faz com que ele entenda o que deu a Mo Fan a confiança para aparecer nesta disputa. Com tudo o que ele viu, ele informa ao professor Wei que derrotar Mo Fan seria muito difícil para o resto dos desafiantes. Os estudantes parecem sentir o mesmo, pois acham que Mo Fan tem escondido muito de coisas. Embora sua arrogância esteja nas alturas, Liu Qian espera que ele não caia muito rápido. Com cada novo oponente que recebe, Mo Fan casualmente e facilmente os derrota. Ele alterna entre seus elementos de fogo e relâmpago, dando a eles uma variedade de derrotas bem aplicadas, chamando o próximo oponente a cada vitória. Enquanto isso acontece, os outros estudantes que não estavam na arena assistem à transmissão ao vivo das lutas. A vitória de Mo Fan chama a atenção de todos, incluindo os funcionários da escola, pois todos estão entusiasmados com a maneira como ele derrota o departamento de incêndio. Todos o assistem em seus diversos dispositivos enquanto ele derrota um oponente de cada vez, fazendo uma sutil zombaria do fogo, departamento. A intensidade da luta faz com que todos que a assistem em seus dispositivos queiram vê-la ao vivo. Todos correm para a arena. Logo depois, Mo Fan enfrenta Li Yuji. Ela desvia de seus ataques com finesse, erguendo paredes de terra para bloquear a assistente. Observando-a, dois estudantes estão confiantes de que ela pode
pode acabar com isso, especialmente porque o elemento terra que ela possui é a defesa mais forte. Elementos. Eles acreditam que, enquanto ela continuar se defendendo sem atacar, Mofan ficará exausto. Embora um deles note que o consumo de energia de Mofan até agora é muito alto. Neste ponto, é evidente que observando como ele respira pesadamente. Vendo-o assim, Li Yuji pede-lhe para desistir e se contentar com o recorde que ele tem atualmente. Ela o elogia por ser tão inteligente e usar sua habilidade para fortalecer a magia básica a um baixo custo. Se ele não tivesse feito isso, não teria conseguido sobreviver até agora. Ao ouvi-la dizer isso, Mofan se sente ofendido. Ele assume que ela pensa que ele não pode fazer nada contra ela. Para provar que ela está errada, ele lança um ataque punho de chamas da Rosa dos Nove Palácios. Isso causa enormes amassados na terra, permitindo que múltiplas formas de ataques de fogo surjam do chão, direcionados a ela. Por mais que ela tente se proteger disso, o calor do ataque a afeta. Preocupado com ela, o professor pede ao professor Wee para salvá-la. Antes que este pudesse fazer qualquer coisa, Mofan extingue as chamas, interrompendo seu ataque. A força de tal ataque força Li Yuji a admitir derrota. Vendo o que ele acabou de fazer, o professor indica ao professor Wee que Mofan não só controla o fogo facilmente, mas também mede seus ataques com precisão. Isso os faz perceber que, embora Mofan parecesse arrogante, ele é na verdade uma pessoa bondosa. Nesse momento, dois outros professores chegam, querendo saber por que o professor Wee é tão teimoso. Ele, no entanto, os ignora e vai embora. Por outro lado, Mofan está exausto após realizar uma mágica tão poderosa. Ainda no campo de batalha, professor Wee vem ao seu encontro. Vendo o homem se aproximar, ele se pergunta o que ele quer. Aproximando-se de Mofan, professor Wee pede que eles terminem isto aqui. Além disso, ele retira tudo o que disse, confirmando que a aparição de Mofan chocou a todos. E isso deve ser suficiente. Em resposta, Mofan pergunta se o professor Wee pensa que ele esquece tão facilmente por causa de suas palavras, que disseram que ninguém nasce perdedor. Em resposta, o professor Wee demonstra preocupação com o fato de que sua energia está se esgotando após ele ter executado os elementos de fogo e raio. Ele se pergunta como Mofan continuará quando enfrentar um adversário de nível mais alto, oponente. Ele quer saber se Mofan está preparado para abaixar a cabeça e admitir seus erros diante de outros mestres e discípulos. Ouvindo tudo isso, Mofan não se incomoda. Em vez disso, ele exige que o professor Wee chame seu próximo oponente. Sem mais o que dizer, o professor Wee chama o próximo oponente, que por acaso é Liu Qian. Ao ouvir isso, os alunos parecem confiantes nele. Ele, no entanto, afirma que teria preferido ser o primeiro desafiador, mas felizmente não teve a chance de ser. Embora ele esteja confiante de que seria o que acabaria com a sequência de Mofan, cara a cara com Mofan, Liu Qian deixa claro que admira a coragem deste último, afirmando ainda que Mofan poderia estar no top 50 sem problemas devido ao tipo de poder que possui. No entanto, ele está com raiva porque Mofan teve que substituí-lo na classificações. Em resposta a tudo o que ele havia dito, Mofan, surpreendentemente, pergunta-lhe quem ele acha que é mais bonito entre os dois. Para eles. Esta pergunta é um choque para Liu Qian, mas ele responde com o fato de que algo assim é baseado na vantagem de cada um. Isso não parecia ser a resposta que Mofan esperava. Para clarificar, Liu Qian vê a si mesmo como sendo arrogante, mas Mofan pensa o contrário. Ele acha que o oponente é um hipócrita, porque cada palavra que ele diz o faz pensar assim. Além disso, sobre a pergunta que fez antes, Mofan diz que só queria esclarecer as coisas entre eles. Então, ele pede a Liu Qian que assuma sua posição. Pensando em Mofan como uma pessoa insana, Liu Qian considera suas perguntas bobas, enquanto se prepara para acabar com a sequência de Mofan. Enquanto isso, o professor Qian, que por acaso está encarregado do departamento de iluminação, sobre por que ele permitiria que um estudante excepcional transferisse para o fogo, departamento, alegando que ele fez isso para envergonhar o departamento de incêndio. Aparentemente, o estudante em questão é Mofan. No entanto, o professor Tian não tem ideia do que eles dizem. Isso deixa o professor Wee irritado, pois ele assume que o professor Qian está apenas mentindo sobre isso, informando-o que o segundo elemento de Mofan é relâmpago. Ouvindo isso, o professor Qian afirma que nunca viu Mofan e só está descobrindo a existência de tal aluno agora. Enquanto eles conversam, um professor do departamento de invocação, Eiyukin, vem informar que Mofan pertence ao departamento de invocação, onde acabaram de receber sua carta de transferência. Ouvindo isso, o professor Wei fica chocado, mas assume que ela está brincando sobre isso. Isto porque é quase impossível para uma criança assim possuir 3 elementos. Para provar sua afirmação, ela lhes mostra um vídeo no seu celular. Ao verem o vídeo, eles percebem que ele realmente tem o elemento de invocação. Eles não precisaram pensar muito sobre isso, pois ele torna isso conhecido por todos. Ele faz isso revelando seu elemento de invocação e convocando um grande lobo. Ao ver isso, os estudantes acham inacreditável que alguém possa possuir 3 elementos. Tendo testemunhado isso, a professora Wei não tem dúvidas quanto ao fato de que Mofan possui 3 elementos. Eles ficam se perguntando se ele nasceu com 2 elementos e o discípulo de classificação 5 na lista
lista de gênios. Por mais impossível que isso pareça, a professora Caian os lembra que a pessoa morreu durante a viagem de intercâmbio estudantil. Enquanto isso, um dos estudantes considera Mo Fan como um feiticeiro de terceiro nível por conseguir dominar o terceiro elemento. Por outro lado, Li Yuji percebe que Mo Fan é quem ela sempre achou que ele era, especialmente porque o nome dele sempre lhe soou familiar. Quando sua amiga quer saber quem ele realmente é, ela informa que Mo Fan era muito famoso e estava na prefeitura. Aparentemente, ele confiou no departamento de invocação para desafiar todos os discípulos e acabou recebendo o título de Grande Demônio. Vendo-o agora, Li Yuji percebe que ele deve ter voltado dos mortos. Enquanto isso, a batalha continua e Mo Fan deixa seu lobo continuar enquanto ele ganha tempo para descansar e recuperar suas forças. O lobo avança sobre Liu Kaiyan ferozmente, atacando-o com numerosos elementos mágicos e eventualmente forçando uma derrota do agora assustado oponente. Depois disso, o professor Wei chama o próximo oponente, mas ele foge quando é chamado, muito assustado para enfrentar o grande lobo. Todos assistindo em seus dispositivos reconhecem Mo Fan como grande diabo, e o lobo continua a derrotar todos os desafiantes de Mo Fan, dando-lhe tempo mais do que suficiente para descansar. Quando Mo Fan termina seu descanso, os dois tinham agora derrotado um total combinado de 183 desafiantes. Este feito, o Sr. Caian considera impossível. Depois de um tempo, Mo Fan recupera suas forças e pede ao lobo para retornar enquanto ele continua a luta. Vendo isso, os professores se perguntam como ele é capaz de retrair o monstro. Além disso, eles se perguntam se ele tem outros monstros de contrato. Sem se importar com o que dizem, o professor Wei chama o próximo desafiante, Zhao Ji, que por acaso é o mais forte entre todos os desafiantes. Os alunos estão animados porque ele veio lutar contra Mo Fan em um momento em que ele supostamente está cansado de lutar contra outros desafiantes. Quando Zhao Ji se aproxima dele, Mo Fan elogia o quão popular ele é, já que todos gritam seu nome. Embora Zhao Ji afirme que estão fazendo isso apenas porque odeiam o oponente que ele enfrenta, que por acaso é Mo de Fan. Então Zhao Ji solta o quão zangado ele está com o fato de Mo Fan ter ocupado a posição centésima, destinada a ele. Ele pretende recuperá-la bem aqui na frente de todos. Nesse momento, Zhao Ji ativa seus elementos de luz. Vendo isso, Mo Fan pensa que ele seria bastante problemático. Ele lança um ataque com o Yaksha da miríade de raios. No entanto, isso não tem efeito sobre o elemento de luz de Zhao Ji. Desta vez, Zhao Ji opta por atacar, lançando um ataque de luz feroz que assusta Mo Fan pela primeira vez. Se você gostou deste resumo, me avise nos comentários. E obviamente, deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative o sino de notificações para não perder o próximo resumo quando for lançado. Até a próxima, cuide-se e fique seguro. Por enquanto é isso, galera. Se quiserem ver a continuação desse vídeo ou mais vídeos, comente, dê like e se inscreva no canal.